Bom dia! Hoje eu queria ler, está escrito em Mateus 6,16. Aqui, Jesus está falando sobre o jejum. E ele diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a sua cabeça, lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai, que vê em secreto. E o Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então aqui eu quero trazer um alerta do que Jesus falou, e me incluindo até, nessa questão do falar sobre o jejum, sabe? A gente precisa aprender, às vezes, o ser humano a não falar, sabe? A ficar um pouquinho mais quieto. E o que acontece? Muitas vezes você está fazendo um jejum que está sendo muito difícil para você, muito difícil. E aí, até, sabe, pelas aflições, até pelo levante maligno, por conta de você estar matando a sua carne, você acaba falando, sabe, para todo mundo: sabe o que é? Eu nunca fiz jejum de chocolate, tá muito difícil. Nossa, eu nunca fiz jejum de café, meu Deus, eu nunca fiz. Então, assim, a gente precisa aprender a parar com isso, a parar de ficar falando isso. Simplesmente fazer. Ninguém precisa saber que você tá de jejum. É óbvio que numa campanha, às vezes, da igreja, todo mundo sabe, que 90% da igreja está em jejum. Mas você não precisa sair contando qual é o seu jejum e o quão difícil ele está sendo para todo mundo. Sabe, aqui diz que o Pai que sabe em secreto, ele sabe, ele conhece o seu coração, ele sabe que está sendo difícil. E quando você estiver fazendo jejum, numa situação onde as pessoas não sabem, onde não é um jejum coletivo, sabe, como campanhas de igreja, mas um jejum individual seu que você está fazendo, não precisa sair contando para todo mundo. Simplesmente permaneça em jejum e faça o seu jejum e não saia contando para todo mundo: não estou comendo isso, não estou comendo aquilo. Ou senta, às vezes, o que é pior, às vezes a gente conta para quem nem crê. Às vezes a gente conta para o incrédulo, para aquele que nunca creu, que nem sabe o que é jejum, não sabe nem do que a gente está falando. E às vezes, que ainda se torna mais grave, como se nós fôssemos vítimas. Nossa, conta às vezes para aquela amiga ou para aquele parente que nem sabe do que você está falando. Nossa, sabe o que é? Eu tô fazendo um jejum, que eu não tô comendo isso e isso, ou que eu tô, nossa, tá muito difícil. E não, por que você tá contando pro incrédulo do seu jejum? Por quê? Para ele te dar uma opinião errada? Para ele chegar para você e falar assim: pra que isso? Sabe, Deus é amor. Pra que isso? Sabe, tipo, Deus sabe, uma vez só. Começou nessa refeição, você já não está de jejum há 15 dias? Imagina, essa refeição, Deus não liga para isso. Ainda vai te dar conselho errado. Não, permaneça no seu jejum, estipule um prazo, converse com o Senhor. E aqui está escrito: unja a sua cabeça com óleo e fala: Senhor, eu estou cheio do Espírito. O que é o óleo? É o Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito. O meu propósito é jejuar por essa questão, por essa pessoa, por essa doença, por essa situação, ou por mim mesma, por uma situação comigo. Eu vou permanecer nesse jejum. Quanto tempo? Não sei. O tempo que o Senhor disser. Mas quando é que eu sei que eu vou parar? Eu estipulei 7 dias, eu estipulei 14, 21, 30, 40. Quando estiver chegando, eu falo: Senhor, tá na hora? Me testifica, tá na hora de eu terminar? Se o Senhor ficar mudo, não termina o jejum, continua. Ou ele pode te responder: continua. Ou ele pode dizer: não, você não queria isso, ó, isso aqui, ó. Ele entrega. Porque o jejum, no final do jejum, precisa ser entregue a bênção. O Senhor precisa conversar com o seu filho e dizer: olha, é isso. Você precisa ter entendido qual foi, o que aconteceu no final do seu jejum. Porque você está matando a sua carne verdadeiramente. Amém? Então, para de contar as coisas para todo mundo e não pegue conselhos errados com pessoas que não têm discernimento para te aconselhar. Amém? Fiquem com Deus.